Olá, faremos agora a correção da nossa avaliação à distância AD2 do primeiro semestre de 2024 da disciplina de Português 1. Então, a primeira questão dessa avaliação à distância era sobre um texto verbo-visual, né? A partir desse texto verbo-visual, vocês teriam que responder as questões 1, 2 e 3. Então, no primeiro quadro, nós temos: acender a luz do próximo não apaga a sua. Apagar a luz do próximo não acende a sua. Então, vocês teriam que olhar, né? Ler não apenas o texto verbal, né? A palavra escrita: acender a luz do próximo não apaga a sua, apagar a luz do próximo não acende a sua, mas também observar a imagem, o texto visual. Questão 1. Os enunciados do texto 1, acender a luz do próximo não apaga a sua, e apagar a luz do próximo não acende a sua, apresentam elementos que podem exemplificar qual tipo de coesão lexical. Observem que a questão já está dando uma indicação da resposta, não é qualquer tipo de coesão. A questão 1 se pergunta sobre coesão lexical, né? Aquele tipo de coesão em que se utiliza o léxico e não elementos gramaticais, e não classes gramaticais. Aqui são elementos lexicais, por exemplo, sinônimos, antônimos, hipônimos, holônimos, né? Então, são elementos do léxico. Então, vejam, no primeiro enunciado, nós temos: acender a luz do próximo não apaga a sua. Apagar a luz do próximo não acende a sua. Então, vocês devem ter percebido que o segundo quadrinho, né, o segundo quadro, apresenta elementos lexicais que se opõem aos elementos lexicais do primeiro quadrinho. Então, nessa primeira questão aqui, o tipo de coesão lexical que se percebe é a coesão lexical por substituição, mas é a substituição por antônimos, né? É um caso de antonímia, porque nós temos acender, o contrário, apagar. Depois nós temos apagar, o contrário, acende. Apaga, acende. Então, nós temos palavras aí de sentidos contrários, opostas. Então, o mecanismo lexical que é utilizado aí nesse texto é o mecanismo por substituição. E qual é o tipo de substituição? É a substituição por antônimos, ok? Questão 2. As imagens do texto sugerem a percepção de dois sentidos: o sentido de língua e o sentido de discurso. Comente. Bem, o sentido literal é aquele superficial, né, que é o sentido de língua. O sentido de discurso é o sentido inferencial. Então, no primeiro momento, se a gente pensa, né, no sentido de língua, seria o próprio sentido ali da palavra, né, de você acender e apagar a luz. Então, esse seria o sentido de língua. Agora, no plano conotativo, ou seja, no sentido inferencial, discursivo, conseguimos verificar ali uma construção metafórica, né? O que significa isso? Né? Acender a luz de alguém significa ajudar alguém, fazer o bem, fazer um bem a uma determinada pessoa, ao passo que ir apagar a luz de alguém é exatamente o contrário, ou seja, prejudicar uma pessoa, fazer-lhe o mal, né? Então, no sentido de língua, nós teríamos exatamente as ações de acender e apagar a luz. No sentido de discurso, significa fazer. Acender a luz de alguém significa fazer alguma coisa boa para uma outra pessoa, ajudar a outra pessoa, né? E apagar a luz do próximo significa você não fazer alguma coisa boa, ou seja, você não se prestar a ajudar uma outra pessoa. Então, aí nós estaríamos numa leitura inferencial, numa leitura conotativa de sentido de discurso. Questão 3. O texto 1 foi retirado do Instagram, que é uma plataforma digital.
Relacione o conceito de suporte de gêneros textuais ao texto 1. Vocês devem ter visto lá na nossa aula 20, né, do caderno didático, que nós apresentamos o conceito do Marcuski. Ele traz o conceito de suporte. O que é o suporte? O suporte é o local onde o texto se materializa. Então, por exemplo, se eu tenho um verbete, esse verbete ele pode se materializar em que lugar? Numa enciclopédia, num dicionário. Se eu tenho uma publicidade, qual é o suporte dessa publicidade? Pode ser uma revista, pode ser um jornal, pode ser hoje uma plataforma digital como o Facebook, o Instagram, né? Então, o suporte é o local, é o locus, onde esse texto é veiculado. Então, o suporte, de acordo com o conceito do Marcuse, que é o lugar físico ou virtual que serve de ambientação ao gênero materializado como texto. Então, no caso deste texto em análise, nós temos aí um suporte, o Instagram é o suporte, né? É a plataforma virtual, que pode ser considerado um suporte convencional em ambiente virtual, ou seja, é um suporte que é utilizado também para veicular esses gêneros textuais. Então, aí a gente pode dizer que é um suporte convencional. O que seria um suporte incidental? Por exemplo, a traseira, o vidro traseiro de um carro não foi feito para veicular uma publicidade, mas ele, em alguns momentos, ele pode veicular uma publicidade. Então, a gente diz que é um suporte incidental. Da mesma forma, o nosso corpo, quando utilizamos uma camisa com uma publicidade, o nosso corpo não foi feito para veicular publicidade, mas em alguns momentos ele pode estar veiculando publicidade por meio de uma tatuagem, enfim. Então, quando o suporte ele é criado para isso, ele é um suporte convencional. Quando ele não é criado para isso, é um suporte incidental, acidental. Ok? Bem, texto 2. Fazer o bem sem olhar a quem. O que falta para o Brasil ser uma nação mais filantrópica? A filantropia, o ato de ajudar o próximo, é bastante antigo. Acredita-se que o seu conceito foi criado pelo imperador Flávio Cláudio Juliano, que comandou o Império Romano entre os anos 331 e 363. O Brasil não está entre as principais nações no ranking de doações mundiais, não fazendo parte do grupo dos mais caridosos. Um dos motivos é a falta de conhecimento do que as organizações filantrópicas fazem, mas tem crescido o número de brasileiros que praticam algum trabalho voluntário. Conceitualmente, a filantropia pode ser praticada por meio de contribuições ou doações por indivíduos ou por entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, que trabalham com questões humanitárias, como na área social, na educação ou na saúde. Fazer o bem sem olhar a quem nos traz uma sensação de bem-estar, de estar ajudando alguém sem esperar nada em troca. Mas por que ainda somos tão pouco caridosos e generosos? Sim, nós somos. E isso foi comprovado na última edição do Índice de Doações Mundiais de 2017. Entre 139 nações avaliadas, o Brasil ficou em 75º lugar. Considerando apenas os países da América do Sul, ficamos na 6ª posição. Na região, os 3 primeiros colocados foram Chile, Equador e Uruguai. Por outro lado, o mesmo estudo mostrou que globalmente ocupamos o 5º posto entre os países com maior número de voluntários. 1 em cada 5 brasileiros faz trabalho voluntário. O nosso baixo índice no que se refere à caridade pode ser atribuído a alguns motivos, como a crise econômica que o Brasil atravessou, o que pode justificar termos caído 7 posições no estudo atual, quando comparado ao realizado em 2016, 68º. E também a falta de conhecimento sobre o que as entidades filantrópicas realmente fazem, o que gera uma desconfiança. Há muitas que fazem um trabalho muito sério com muitas pessoas que dependem delas. Nós, brasileiros, deveríamos ter um outro olhar para a filantropia. Então, a partir desse texto, vocês tinham mais algumas questões. Questão 4. Observe o primeiro parágrafo do texto e identifique o tipo textual predominante. Explique. Então, o primeiro parágrafo
está falando da filantropia. O que é a filantropia? É o ato de ajudar o próximo. Acredita-se que o seu conceito foi criado pelo imperador Flávio Cláudio Juliano. O Brasil não está entre as principais nações de doações mundiais. Um dos primeiros motivos é a falta de conhecimento. Ou seja, nesse primeiro parágrafo, o objetivo era expor uma situação, é transmitir um saber com o objetivo simplesmente de expor e informar. Então, nesse primeiro parágrafo, o tipo textual predominante é o tipo expositivo, tá? Tem por objetivo simplesmente expor uma informação, ok? Questão 5. Que atitude comunicativa se evidencia no fragmento seguinte? Comente. O nosso baixo índice no que se refere à caridade pode ser atribuído a alguns motivos, como a crise econômica que o Brasil atravessou, o que pode justificar termos caído 7 posições no estudo atual, quando comparado ao realizado em 2016, e também a falta de conhecimento sobre o que as entidades filantrópicas realmente fazem, o que gera uma desconfiança. Então, nós estudamos que existem duas atitudes comunicativas. A atitude do mundo narrado, quando se tem por objetivo contar uma história, fazer uma narrativa. E a atitude comunicativa do mundo comentado, quando se tem por objetivo comentar, falar sobre um determinado assunto. Então, esse texto, né, essa matéria jornalística, ela vai comentar o que falta para o Brasil ser uma nação mais filantrópica. Então, observem que nesse trecho predomina os tempos do presente, né? Os tempos usados no mundo comentado é o presente, o pretérito perfeito quando vai se referir a alguma coisa passada e o futuro quando se projeta. Mas o que vai predominar é o tempo presente. Então, há uma atitude aqui de comprometimento, de engajamento, já que quando a gente comenta, a gente tem por objetivo engajar-se com alguma temática, levar o interlocutor a compartilhar da nossa ideia, né? Como é que eu posso dizer? A captar essa atenção do interlocutor, a fazer com que o interlocutor compre a nossa ideia. Então, nesse texto aqui, nesse parágrafo, o objetivo é fazer um comentário. Logo, aqui, a atitude comunicativa que se observa é a atitude do mundo comentado. Tá? Terceiro texto, nós temos um texto visual e um texto verbal. Então, é um texto verbo-visual. Você ganha um par de asas quando ajuda o outro a sair do chão. Obviamente, aqui é no sentido metafórico, no sentido inferencial. E a questão 6, então, para compreender completamente um texto, o leitor deve captar tanto as informações que estão explícitas quanto aquelas que estão implícitas, subentendidas. O texto 3 é verbo visual, ou seja, apresenta informações verbais e visuais a serem percebidas por um leitor proficiente. Qual a inferência que se pode fazer quando o enunciado diz que você ganha um par de asas quando ajuda o outro a sair do chão? Então, primeiramente, a gente precisa entender o que são inferências. Inferências são compreensões que fazemos a partir daquilo que vemos e a partir daquilo que lemos, ou seja, o que está implícito, né? O que está escondido ali por trás dessas palavras e por trás dessa imagem. Então, nessa questão aqui, por exemplo, a gente pode inferir que uma pessoa que faz o bem para outra pessoa, que ajuda outra pessoa a sobreviver, a viver melhor, na verdade, é como se ela se transformasse num anjo da guarda, num anjo que vai ajudar o semelhante. Né? Anjo aqui no sentido bom, né? Daquele que faz algo para alguma pessoa. Né? Então, na verdade, você ganha um par de asas no sentido de que você vira um anjo, né? Um ser divino, um ser celeste, né? Por estar ajudando essa outra pessoa.
Bem, eu espero que vocês tenham compreendido, né, que vocês tenham entendido as questões da avaliação à distância, mas caso vocês tenham mais alguma dúvida que vocês precisem, caso vocês precisem esclarecer alguma dúvida, vocês podem me procurar pela plataforma, né, pela sala de tutoria, tá bom? Até mais.